A palavra de Deus fala que mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. Por quê? Porque quem dá porque tem o que dar, tem o que compartilhar. Só que entenda, para mim poder dar, eu tenho que primeiro me encher. Como que eu vou interceder por você se a minha comunhão com Deus não estiver forte? Como que eu vou chegar aqui e ministrar para você se eu não estiver cheio da palavra de Deus? O irmão levou para esse lado a ministração. E hoje ele começou com esse texto. E o Senhor também me deu o encargo de fazer um regar aqui com a igreja, porque a igreja, ela precisa aprender essa verdade. No versículo 29 do capítulo 22 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus disse assim aos saduceus, aos religiosos da época, que criam em Deus, mas tinham um problema em crer no sobrenatural. Para você ter uma ideia, eles criam em Deus, mas não criam na ressurreição. Olha só que complicado. Mas quantos hoje não se encontram dessa forma, Creem em Jesus Cristo, mas não creem na volta do Senhor Jesus. Creem no Senhor Jesus, mas não creem na vida eterna. Creem no Senhor Jesus, mas não creem na nova Jerusalém. Então, é muito complicado, essa luta continua. Então, o que precisamos fazer? Buscar sabedoria na palavra. Aqui mesmo o Senhor Jesus disse aos saduceus, que não criam na ressurreição: respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Onde que os saduceus estavam errando? Em não conhecer as Escrituras. Vocês que têm estudado conosco, que têm prestado atenção nos estudos nos últimos anos, onde nós estávamos errando? Pense no tempo que nós já éramos religiosos, católicos, cristãos das denominações, evangélicos, Onde nós estávamos errando? Naquilo que a gente não conhecia as Escrituras. Nós não tínhamos uma comunhão verdadeira com Cristo, um temor, um tremor, não desenvolvíamos a nossa salvação, não tínhamos encargo de amar ao próximo, de ter boas obras. Por quê? Porque não conhecíamos as Escrituras, tudo era muito vago, como eu já disse aqui diversas vezes, nós acordávamos salvo, e aí daqui a pouco no primeiro erro a gente já pensava, agora estou no inferno. Tudo por não conhecer o quê? As Escrituras. E conforme a gente foi estudando, a primeira revelação que o Senhor nos deu é que a salvação é um dom gratuito de Deus, a salvação é pela graça, mediante a fé. E aí mais uma vez a gente começou a fazer confusão, porque aí a gente começou a pensar, mas se a salvação é um dom gratuito, é pela fé, eu não preciso fazer nada para ser salvo, então o que eu tenho que fazer? Mais uma vez. Só que aí a gente continuou estudando o quê? As Escrituras. E aí o Senhor nos mostrou, a salvação do lago de fogo é uma coisa, o galardão, a coroa da vida, o reinar com Cristo, ser aprovado no tribunal de Cristo, é outra coisa. O Senhor começou a nos mostrar, você é salvo por aquilo que Cristo fez por você. Mas se você agora, que Deus te deu a fé e te revelou tudo que Deus fez por você em Cristo Jesus, você não estiver disposto a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus, então no dia do tribunal de Cristo a coisa vai ficar feia para o seu lado. Porque se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o quê? Dano. Todavia será o quê? Salvo. Ou seja, a gente foi conhecendo as Escrituras e o Senhor foi nos sintonizando com a vontade dEle. Amém, amada igreja? E aqui nesse versículo, o Senhor ele mostra a importância de conhecermos as Escrituras. Muitos erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de quem? De Deus. Às vezes você pode pensar assim, se o Espírito Santo habita em mim, por que então, às vezes eu oro
por alguém que está enfermo, não é curado? Por que então às vezes eu tento ganhar uma alma para Jesus e não consigo? Por que eu não vejo o poder de Deus se manifestar na minha vida? Porque aqui o Senhor quer mostrar que para o poder de Deus se manifestar, a gente tem que conhecer o quê? As Escrituras. Em Romanos vai mostrar que a gente não sabe nem orar como convém. Muitos de nós, Deus abençoe que hoje não mais, mas na maioria das vezes só orávamos quando precisávamos de alguma coisa. Ou saúde, ou bênção na família, na vida sentimental, na vida financeira, aí a gente lembrava de orar. Mas também nas Escrituras, nesses anos estudando, a gente viu como que o apóstolo Paulo orava. Que a oração dele era que o homem interior, o quê? Fosse fortalecido. Que os irmãos chegassem ao pleno conhecimento do quê? Da verdade. Porque o apóstolo Paulo sabia que é através de nós conhecermos as Escrituras que o poder de Deus, ele pode se revelar, se manifestar, a glória de Deus se expressar, o bom perfume de Cristo exalar, o sabor de Cristo aparecer em nossas vidas. Sem a Escritura não dá. Você pode congregar todo dia da semana. Você pode dar tudo que você tem em algum altar, mas se você não conhecer as Escrituras, Deus não vai conseguir romper na tua vida. Irmã Thaís, coloque de pé por gentileza. O que a irmã Thaís está segurando? O filho dela e do marido dela. Agora, como que a irmã Thaís, cortou para o povo, né? Como que a irmã Thaís, ela pôde gerar um filho para o irmão Josiano? Ela teve que receber algo do seu marido. Ela teve que coabitar, ter intimidade com o marido dela. Como que você vai gerar algo para Deus? Tendo intimidade com Deus, recebendo algo de Deus. Eu vou usar esse texto para ficar o mais claro, esse termo para ficar o mais claro possível. Pode se sentar, irmão. Posso? A mulher, para poder gerar um filho do homem, ela tem que receber o sêmen do homem. Nós, para gerarmos algo de Cristo, precisamos receber a semente de Cristo. E qual que é a semente de Cristo? É a palavra. Na parábola do semeador, o que as aves lutam para fazer? Para roubar as sementes. Comer a palavra. O quanto de palavra que as aves não têm comido no nosso meio nesses últimos anos, porque o que não falta nessa obra é palavra. Na obra dos irmãos que nós estamos nos unindo, o que não falta é palavra também. Nós vamos apresentar diversos estudos que tem, tanto de forma gratuita para você ter acesso, como de forma paga para ajudar o reino a se expandir se você quiser ter acesso, porque para o reino pode. O que não pode é para ficar enriquecendo vagabundo, que só quer ganhar a vida fácil em cima dos outros, aí não pode. Mas para o reino avançar, não só pode como deve. Gastarmos não só o nosso dinheiro, mas a nossa vida, como eu tenho me gastado aqui com os irmãos. Aí todos nós, se quisermos a coroa da vida, temos que nos gastar também. Espero que vocês tenham estrutura para ouvir essas verdades. Porque no reino de Deus, hoje, não importa o que eu estou disposto a ganhar, mas importa o que eu estou disposto a perder, para que Cristo ganhe, para que Deus ganhe. Cristo veio para fazer a vontade de Deus, ele não estava preocupado com o que ele ia ganhar. Mas ele estava disposto a colocar sua própria vida em jogo para satisfazer o Pai. E quanto mais Cristo crescer em mim e em você, mais disposto a gente vai estar também. Aqui o Senhor Jesus disse: errais em não conhecer o quê? As Escrituras, e nem o poder de Deus. E uma